Olá, ilustres! Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa história do teatro? Pois é, agora que a gente está perto da Páscoa, é interessante a gente falar a respeito da influência que a Igreja Católica teve no 46 a.C., o Império Romano conquistou a Grécia. E como eles admiravam e respeitavam muito as realizações artísticas e intelectuais dos gregos, os romanos trataram de preservá-las e de imitá-las também. Foi o que eles fizeram com o teatro, que cultivaram com bastante empenho, embora não conseguissem manter o nível alcançado pelos gregos, pelos grandes autores gregos. Vamos continuar essa história no vídeo de hoje e descobrir também o que a Páscoa tem a ver com o teatro. Bastante coisa. Bora lá? Quando o Império Romano se esfacelou no século V da Era Cristã, o teatro praticamente desapareceu da Europa, mas pouco a pouco ele ressurgiu como na Grécia Antiga. E nasceu de novo intimamente ligado à religião. Só que agora a religião predominante no continente europeu era o catolicismo. Foi, portanto, aí que a Igreja Católica recriou o teatro, não com o propósito de entreter os fiéis, mas sim com de instruí-los na matéria religiosa, fortalecer a fé, incutir as virtudes cristãs. Mas a reinvenção do teatro começou mesmo por volta do século IX, quando acrescentou-se na missa de Páscoa um pequeno diálogo cantado que recebeu o nome de tropo. O tropo mais antigo que nós conhecemos é a passagem do Evangelho de Lucas 24, onde um grupo de mulheres vai ungir o corpo de Jesus com aromas e bálsamos. Quando elas chegam no sepulcro, elas se deparam com dois anjos. O que procuram? Perguntou os anjos. A Jesus de Nazaré, respondem as mulheres. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos explicaram. Depois eles acrescentaram uma cena onde as mulheres vão comprar os bálsamos e aromas no mercado. Mas era uma cena tão alegre, colorida, movimentada, cheia de gente, que acabou fazendo mais sucesso do que a cena original com os anjos. Foi o que bastou para que os padres começassem a escrever em latim peças curtas baseadas na Bíblia, que eles mesmos representavam no interior da igreja ao som de uma música composta especialmente para esse diálogo. No século XII, o latim ele cedeu lugar para a língua falada popularmente. E pouco a pouco, os elementos profanos eles foram sendo infiltrados nas peças religiosas, que com o tempo elas acabaram por trocar a igreja pela praça. Foi aí que surgiram três tipos de representação que receberam o nome de milagres, mistérios e moralidades, que em Portugal eram genericamente chamados de autos. Alguém aí já ouviu falar em algum auto? Como, por exemplo, o Auto da Compadecida? Os milagres giravam em torno da vida de Nossa Senhora, dos santos, e como existiam muitos santos, eles passaram a ter uma certa popularidade, os autores. Os mistérios eram sobre temas bíblicos que iam da criação do mundo ao juízo final, e eles também se faziam espetáculos grandiosos, gigantescos, com elencos enormes que chegavam a centenas de participantes. Eu espero que você esteja gostando dessa história sobre o teatro, mas antes de mais nada, não esqueça de dar aquela sua curtidinha aí embaixo, por favor, que isso ajuda muito a impulsionar o nosso vídeo. Quem ainda não é inscrito também aqui no canal, inscreva-se, dá uma clicadinha aí no inscreva-se, aperta no sininho para você receber todas as novidades aqui do Viver é Arte. No começo, a representação tinha lugar em carroções, cada qual com uma cena bíblica, que se deslocavam lentamente um atrás do outro, e mais tarde surgiu um palco simultâneo com vários episódios que se desenrolavam ao mesmo tempo, numa sequência ali de cenários armados com diversos estrados. Do lado direito tinha uma representação do paraíso. No extremo oposto,
uma representação parecida com a boca de um dragão, que representava o inferno, e no meio uma série de portas que indicava a cidade e os seus edifícios. Olha que interessante, o espetáculo era patrocinado pelas diferentes guildas e associações de trabalhadores. Cada um marcava com uma parte do espetáculo que tinha a ver com a sua atividade. Por exemplo, a dos padeiros, elas custeavam a cena da última ceia, que envolve a consagração do pão. Olha aí o marketing, né? As merchans aparecendo aí no meio da arte, hein? O terceiro tipo de representação medieval eram as moralidades. Não era especificamente religiosa, apesar da sua intenção moralizante, do caráter alegórico que tinha, mas ela continha a personificação dos conceitos abstratos, como por exemplo, a fé, a virtude, a morte. Ela podia incluir elementos cômicos e até mesmo obscenos. Uma obra-prima do gênero é O Alto de Todo Mundo, que foi escrito na Inglaterra por volta de 1510. O enredo ele segue o esquema básico das moralidades, quando a morte chega para buscar o rico todo mundo e praticamente todos que conviveram com ele o abandonam. A força, a beleza, o conhecimento, os bens terrenos, os 5 sentidos, e só as boas obras o acompanham até a sua última viagem. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil? Foi no gênero medieval que Gil Vicente criou um teatro nacional português com uma vasta obra original e bem diversificada, né, que aborda temas tanto religiosos, moralizantes, quanto cômicos e profanos também. Já na estreia, ele deu uma boa amostra da sua originalidade para celebrar o nascimento do futuro rei Dom João III, ao escrever uma peça curta com uma única personagem, um vaqueiro, e pediu permissão para apresentá-la para a rainha, que deu à luz 2 dias antes. Não só ele recebeu a permissão, como teve um enorme sucesso. Com o seu monólogo do vaqueiro, ou também como era chamado, O Alto da Visitação, ele inaugurou uma carreira que durou mais de 3 décadas e resultou em mais de 40 peças escritas, ora em português, ora em espanhol. Uma das obras mais famosas do Gil Vicente é a farsa de Inês Pereira. A farsa é um gênero dramático, meio cômico, que utiliza personagens caricatos, humorísticos, excêntricos, para representar cenas cotidianas, do dia a dia. Nessa peça, a Inês Pereira recebe 2 pedidos de casamento, de um camponês abastado e meigo, e mais rústico, né? E de um fidalgo galante. Ela escolhe o fidalgo e acaba se arrependendo, pois ele era um homem bruto que deixava ela trancada. O fidalgo acaba morrendo, né, por ironia do destino, e ela acaba se casando com o camponês gentil. A moral da história que inspirou a peça é o ditado popular: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. E é assim que termina essa nossa história do teatro hoje, mas que vai continuar num próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado da nossa história. E não se esqueça aí de deixar o seu like, a sua curtida, inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com os amigos. Um grande abraço para você e até a próxima!